Senhor nosso Deus, Pai Celestial. Nós não somos avistruzes, não. Por isso, não enterramos a cabeça escondendo os acontecimentos. Ou melhor, nos escondendo. Mas o Senhor diz, estai apercebidos, vigiai. Senhor, nós vemos os acontecimentos e sabemos que tudo quanto o Senhor Jesus profetizou a respeito da sua volta, tudo que precederia, está acontecendo. E com tudo isso, as tuas misericórdias continuam se estendendo a cada dia, em cada amanhecer. Porque cada dia é um novo dia para que façamos as nossas escolhas. E Pai, não há outra escolha melhor que buscar o Senhor. Ouvir as tuas palavras, os teus ensinamentos, os teus cuidados. Estar verdadeiramente nos teus braços. São tantas partes das Escrituras que o teu Santo Espírito, Senhor, nos mostra que o Senhor quer abraçar toda a humanidade. Não há dificuldade nenhuma para o Senhor acalmar um coração, levantar alguém que caiu nas densas trevas, no sofrimento. Alguém, Senhor, que tem sido perseguido ou perseguida para a destruição total. E o Senhor está de mãos estendidas para socorrer, para curar, para libertar, para abraçar, para restaurar, reconstruir uma família, um casamento. Mas é necessário, Senhor, como o Senhor diz, é necessário que aquele que busca o Senhor, que se aproxima do Senhor, creia que o Senhor existe e que é recompensador daqueles que buscam. Senhor, a simplicidade do ouvir as tuas palavras, coisa que muita gente não para refletir na simplicidade. Pessoas, Senhor, orgulhosamente seguem os seus conceitos e não dão espaço para o que o Senhor tem a dizer. Porque as tuas palavras, elas trazem vida, refrigeram o coração e a alma, transformam, libertam, purificam. Senhor, fala, Pai, fala ao coração. Oh, maravilhoso Deus, obrigada, Jesus, porque o Senhor nos trouxe esse poder maravilhoso de sermos filhos do Deus Altíssimo, nosso nome registrado no céu. E isso o Senhor quer para todo ser humano sobre a face da terra. Jesus, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Então, como nós temos contemplado sobre os desertos da vida, não é? Tem gente que não gosta de ouvir pregações em sequência. Mas é crescimento espiritual, irmãos. É crescimento espiritual. Olha, quando o cristão, atravessando os anos, não busca um crescimento espiritual, há cristãos que com um pequeno problema desabam. E há cristãos que um problema gigantesco ou até impossível humanamente de ser solucionado, buscam da forma certa, numa comunhão, e Deus resolve o problema. Portas se abrem, doença incurável vai embora. E aí você diz assim, por que uns recebem, outros não? É claro que só Deus conhece o coração. Mas nós somos vigiados dia e noite pelo mundo espiritual. Satanás é o nosso adversário. E ele tem as suas legiões malignas subdivididas para trabalharem em grupos sobre a humanidade. Então vão atuando e destruindo. Destroem relações de casamentos. Tem gente que pensa que casamento de cristão todos estão em cima da rocha. Estão se o casal der atenção à palavra de Deus, negar o seu eu e cumprir a palavra de Deus, para ser o que realmente o Senhor Deus estabeleceu. Há pessoas que são de Jesus e acham que doenças são as coisas mais naturais do mundo. Todo mundo está com isso.
Aí você diz, mas você não é todo mundo, você foi separado para Deus. Jesus veio e te tomou. Vós não me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para dar fruto, e muito fruto. Mas se o coração não abre, fica com aquele conceito cristalizado do mundo natural, fica difícil. O Espírito de Deus tem espaço para agir. Deus quer fazer obras lindas na vida do seu povo, de todos, irmãos. A palavra diz que Deus amou, o Evangelho de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus foi entregue para a salvação da humanidade. Quantos rejeitam até hoje? O amor veio ao mundo. Prevalece o eu, o orgulho. A luz veio ao mundo. Prevalecem as trevas. Ou seja, vou fazer o que eu quero, não vou ficar escutando Bíblia nenhuma, pregação de Bíblia nenhuma. E isso está atrapalhando muito. E está aí o diabo encontrando espaço e levando vantagem na vida de muitas famílias destruídas, muita gente que vive doente, não para ouvir. Tem gente que, misericórdia. Uma vez chegou uma senhora na nossa igreja, ela já era de Jesus. Pastor, a senhora pode botar a mão na minha cabeça, fazer uma oração, porque eu não aguento mais de tanta doença. E eu falei, então me diga, quais as doenças? Ah, tudo, eu estou toda podre, estou toda enferrujada. Falei, para. Falei, não fala mais nada. Não fala mais nada. Mas eu preciso falar. Não. A senhora diz que está podre, está enferrujada. Primeiro, Deus não fez a senhora de ferro para dar ferrugem. Segundo, podre é coisa fedorenta, suja. A senhora é uma mulher limpa. A gente está vendo, pela sua aparência, a senhora é uma mulher limpa. Caramba, ela baixou a cabeça, desculpa. Eu falei, não, estou falando porque a senhora está dando muito lugar ao diabo, demais mesmo. O diabo fez a farra na sua vida. Então, vamos fazer o seguinte, a senhora não precisa de oração não, a senhora precisa, sabe de quê? De aprender. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A senhora não vai fazer oração? Vou. Senhor, abre o entendimento desta senhora, para que ela entenda que o Senhor a fez a imagem e semelhança do Senhor, de poder, de autoridade, que o Senhor a fez saudável, que a tua palavra é viva e dá saúde. Fui fazendo a oração e dizendo, Senhor, a vida de um ser humano é impagável, o Senhor pagou a vida de Jesus por ela. Ela caiu aos prantos. Falei, pois é, o seu problema é que a senhora não conhece a palavra. E é triste, irmãos. Há pessoas que andam por lugares que não ensinam, e há pessoas que lugares que ensinam não dão atenção, a devida atenção. Isso é um problema. Então, vamos lá. Então, ponto inicial do deserto. Há quem caia numa situação difícil de deserto, ou seja, deserto é falta, escassez. Lugar. Vocês sabem que no deserto o sol é escaldante, o calor é insuportável. Mas à noite é um frio de rachar. E os ventos são tão fortes que, além da parte desértica, que tem pouquíssima, raríssima vegetação própria do local, de uma terra inóspita, uma terra seca. Pouquíssimas espécies sobrevivem, né? São dessas regiões. Então falta tudo, falta alimento. Jesus não deixa faltar alimento. Ele multiplicou pães e peixes em pleno deserto. Amém, pessoal? É preciso entender os desertos espiritualmente. É quando um casamento está totalmente frio, gelado, por parte de um, que faz o outro sofrer. É quando a vida sentimental não deu certo e não tem dado certo, ou seja, meu Deus, por quê? Então é hora de fazer tudo que tem aprendido no deserto para sair desse deserto com a bênção. É uma doença, sofrimento, dor, desespero, dinheiro, tudo isso. Então tem que sair desse deserto.
É uma fase difícil financeira, é uma fase difícil no local de trabalho, talvez até a fase do desemprego, que Jesus tem a chave para abrir qualquer porta. Mas tem que buscar em Deus, irmãos. Agora, o pior é quando um cristão vai para o deserto com as suas próprias pernas, ou seja, pela sua vontade. Inspirado pelo quê? Então vamos aqui falar de uma força maligna negativa que pode sim, como um combustível, levar um cristão sem entendimento sobre as armas espirituais que deve ter no deserto, como nós já ouvimos, a oração. Amém, Jesus? A oração. As raízes profundas na palavra. Então, vamos lá. Então, se o cristão não sabe, não tem como, conhecimento, entendimento, comunhão com o Espírito de Deus, para buscar de Deus a solução, ou seja, aquela fé firme, como que Deus vai agir na vida dele? Aí o deserto rende, se torna um sofredor, uma sofredora, mau testemunho, péssimo. E isso as pessoas logo atacam. Cadê esse teu Deus? Tu não é crente? Cadê esse Jesus? Isso tem sido um problema. Um combustível maligno, uma força negativa, que pode sim fazer alguém com a sua própria vontade, levar para um deserto. Você vai entender, eu não vou te falar, você vai entender pela leitura. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19. O título diz: Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao... Dá uma paradinha aqui na palavra deserto, para ficar bem marcante. Você não marca a sua Bíblia, não? Não tem problema ter Bíblia marcada, não, sabia? Tem gente que não gosta. Bom, não tem problema nenhum. Marca assim a palavra deserto, só para a gente lembrar que foi aqui que nós paramos a leitura. O que aconteceu com Elias? Elias era o profeta de Deus para falar a Israel, né, no tempo de um rei chamado Acabe. O rei de Israel, do povo de Deus, E ele vai e se casa com uma feiticeira que fazia até sacrifícios para os espíritos com sangue humano. Coisa brava. O Acabe se apaixonou por ela. Olha, gente, já começa por aí. O coração, uma pessoa que aceita Jesus, tem que aprender a guardar o seu coração. O coração pode guardar raiva, ira, revolta, tristeza, amargura. Eu vou ficar aqui um tempão falando de sentimentos que podem encher um coração. Até o ódio, que é uma força que levou até a assassinatos. Amargura, depressão. E o Acabe se apaixonou por Jezabel. Por que ele não renunciou em favor do seu Deus? Para dizer, não, Deus não me autoriza isso. Ele não me permite isso.
Ela tem que conhecer o meu Deus, aceitar o meu Deus, abrir mão. Mas ele casou. E aí Jezabel tomou a frente do reino e começou a ditar as ordens para Israel. Isso foi bravo. Quando o homem não tem juízo, irmãos, a mulher tem que ter dobrado para segurar a família. Por exemplo, uma mulher se converte, o marido gasta o dinheiro dele na bebedeira. O que essa mulher vai fazer? Largar o marido? Não, ela vai lutar para ele se libertar, para arrancar aquele espírito maligno que está nele, fazendo o bebê destruir a sua vida, o seu caráter, a própria família, gastar o seu dinheiro com bebida. Posso te falar isso porque meu pai fez isso. Meu pai foi empresário e virou morador de rua. Mas gastava o dinheiro dele com os amigos, pagava bebida para todo mundo, aprontou que só misericórdia, foi inclusive para a magia negra. Bom, então o Acabe, ele fez o que o coração dele pediu. Ele criou uma paixão, sentiu uma paixão pela Jezabel e casou com ela. E levou ela para o palácio de Israel. E ela começou a ditar as ordens. Você já pensou? Caramba, uma feiticeira de magia negra dá ordem para o exército do povo de Deus? Dar ordens para casa? Negócio bravo demais. Aí o Elias soube. O Elias resolveu dizer: eu vou provar quem é Deus verdadeiro, Deus de fogo, um Deus que derrama fogo, um Deus que opera para valer. Aí o Elias, o que o Elias fez? Fez o desafio dos 2 altares. O altar dos profetas de Baal e o altar do povo de Israel. O altar do Deus vivo, o Criador. E mandou que os adoradores de Baal invocassem o Baal para ver se ele consumia o holocausto. E ele não consumiu. Elias foi tão engraçado, ele foi tão ousado, numa fé tão grande, que ele chegava a dizer assim, estava o altar dos profetas de Baal, com o sacrifício em cima. O animal está lá preparado. Está o altar do povo de Israel. Ele disse: não, invoquem vocês primeiro, vou dar chance para vocês. Porque se ele consumir, ele é o Deus verdadeiro. Aí eles invocam, nada. Eles gritam, eles clamam, eles berram, eles pulam. E os altares eram normalmente preparados de madrugada, antes que o sol saísse e aquecesse. E nada. E vai chegando lá pelo meio-dia, nada. E aí o Elias, então, diz: ele deve estar dormindo. Grita aí mais alto. E nada. E eles gritam, e nada. Eles gritam. Aí, sabe o que eles fazem? Eles pegam canivetes, chamados de lancetas, e começam a tirar sangue, para oferecer sangue para o Baal, para ver se ele atendia. Derramando sangue. Satanás, ele é tão sutil, ele é tão sujo, ele é tão bandido, que quando ele não consegue arrancar o sangue, é fácil, né? Assim, umas gotinhas, né? Numa tatuagem, umas gotinhas, bota para fora, né? Mas vamos deixar isso. Né? Deixa a vaidade responder por isso. Mas aí vai. Aí ele grita assim, aí eles metem a lança, né? Tiram o sangue, aí diz assim, olha só, gritem mais alto, ele deve estar viajando. Aí vocês gritam, ele vai ouvir vocês. E nada. Aí, como estava chegando já à tarde, o entardecer, o Elias disse: agora vem todo mundo para cá, em volta do altar do Deus de Israel. Aí tá. Aí o Elias disse: bom, eles estavam na terra. O altar está preparado, a lenha, o holocausto, o animal está aqui, está tudo preparado. Vamos atear fogo. Não. Vamos fazer uma cova em volta. Faz uma cova aí. Aí fizeram uma cova à volta do altar. Disse assim: joga água. Aí a terra embebeu aquela água toda, chupou a água. Você bota mais água. Botaram segunda vez. A terra ainda embebeu água. Aí botaram água pela terceira vez. Aí a água ficou um laguinho ali. Aí o Elias disse: agora sim. Ó Deus, a oração está aqui nas escrituras, você vem em casa, com calma. Vou parafrasear.
Ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, mostra que só Tu és Deus. E responde por fogo, receba o holocausto, tal. Foi, orou, aí desce um fogo e passa, queima o holocausto, some o animal, aí como uma língua de um fogo tremendo, passa na água, diz que lambeu a água. Aí Elias disse, vocês estão vendo? Tudo era físico naquele tempo, né? Então Elias, matando os profetas do Baal, estava acabando com os espíritos malignos, no caso. Aí matou os profetas do Baal. Aí a Jezabel soube, o quê? Eu não vou ter profeta para fazer o que eu tenho que fazer, para matar quem eu quero? Aí mandou esse recado para ele, é isso aqui. O que você vê aqui? Então vamos lá. Quem levou Elias para o deserto? O medo. Então o medo pode levar um cristão ao deserto. A pessoa está com tanto medo de encarar o chefe, que ameaçou desemprego, que a pessoa já está trancada no quarto, vou trabalhar nada, já estou desempregado mesmo. Nem ora a Deus, nem ora a Deus, nem busca de Deus, nem para refletir na palavra, não criou raízes, que quem tem a chave de Davi é Jesus, que vai dar o segredo e vai abrir a porta. Se a porta fechar, meu irmão, tem 10 abertas por Jesus. Na verdade, ele vai abrir a porta certa, ele vai abrir a porta. Só que, quando ele ouviu a ameaça, aí você vê, isso é uma realidade, irmãos. Depois que o cristão vence uma grande batalha, que mostra o poder do seu Deus, o poder de Jesus, o diabo vai tentar envergonhá-lo. O diabo vai tentar envergonhá-lo. Às vezes a gente, num culto um culto, uma pessoa é curada, aí depois ela volta, pastora, eu estou sentindo a mesma coisa. Está sentindo? O cristão vive do que sente, por que não abriu a boca e disse, Jesus, muito obrigado porque a tua obra foi feita? Por que não fechou a porta? É assim? Por que não aprende? Por que não aprende? Quando você sela o seu testemunho, porque você teve a fé para aquela bênção, você sabe que Jesus está ali cuidando daquilo e que aquele mal não pode voltar. A menos que você tenha medo, porque o medo, ele abre porta. Quem leu aquele livrinho pequenininho do missionário? Medo fecha essa porta. O medo, irmãos, ele é um combustível maligno. Ele pode levar uma pessoa, sim, a se enclausurar. Você quer ver? Uma pessoa com medo de sair à rua se tranca dentro de casa. Não se torna prisioneira? Não se fecha dentro de um limite, sim ou não? Acabou. Uma pessoa que foi habilitada e dirigiu por um período, mas que teve medo, e parou de dirigir. Ela não está presa? Sim ou não? Cerceada da sua liberdade? Sim ou não? Medo. O medo, ele é sim um combustível, ele é sim, em muitos casos, um combustível maligno para aprisionar a pessoa. Vou te dar outro exemplo. Por exemplo, chegou uma senhora aqui e disse, ai pastor, eu estava assistindo seus cultos pela internet, ai como eu amei essa palavra, mas eu tenho tanto medo de sair de casa, eu consegui que a minha vizinha me trouxesse aqui, ela está ali. Eu falei, meu Deus, ela que está assistindo os cultos deveria trazer a vizinha que a trouxe. Caramba. Aí eu falei, senhora, o medo é um problemão. O medo é um combustível negativo. Ele deixa a pessoa no vermelho. Pode impedir a pessoa de trabalhar, pode impedir a pessoa de sair, pode levar a pessoa para um deserto e com depressão. Então, Elias ouviu de Jezabel uma ameaça. Ele ouviu mas ameaça de morte. Há doenças que ameaçam de morte. E tem gente, irmãos, que não luta. Corre para o deserto. Uma senhora estava no CTI. E a cunhada dela, sabia que o marido, que é irmão dela,
a cunhada. O irmão não era tão amoroso com a esposa. E ela, então, reconhecia que a cunhada era uma pessoa maravilhosa e ajudava bastante a cunhada. E a cunhada sofredora, sofreu um infarto, foi internada e foi desenganada. Aí, o que o marido fez? Foi à funerária e encomendou o enterro. Ela estava viva. Sabe o que a cunhada fez? Pediu ajuda em oração. Veio para a igreja e batalhou e falou: Jesus, dessa vez ela não vai. Só para dar uma lição de moral para o meu irmão. E ele tem que se converter. A fé dela foi tão bonita, irmãos, a cunhada. Ela orou com tanta fé, ficou tão firme, tão firme, tão firme, que a cunhada ficou curada. Só que o enterro estava encomendado. E agora, além do infarto, tinha essa notícia. Como é que o coração dela ia resistir? Ela se converteu através dessa cunhada. E através dela o marido se converteu. Olha a farra que o diabo fez nessa família. Uma pessoa que se levantou diante de Deus. Não é brincadeira não, pessoal. O coração não é brincadeira não. Olha o coração de Elias. Ele foge para o deserto porque o coração dele está cheio de medo. O coração está... Irmãos, não pode ter uma pontinha de medo de nada. Nós temos que ter temor a Deus. Repita comigo, temor a Deus. Temor a Deus, respeito a Deus, irmãos. Respeito pela palavra, medo de nada. Tem gente, irmãos, que ainda não alcançou um nível de fé para a cura, porque ainda tem uma certa porcentagem no coração, uma certa porcentagem de medo que alimenta os pensamentos. Você sabia que o coração pode alimentar os pensamentos? Eu vou mostrar para você a ligação do coração com pensamentos, dentro do coração e na mente. Marca aqui e vai comigo em Gênesis 6. Gênesis 6. Gênesis capítulo 6. Versículo de número 5. Vai comigo. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor a maldade do homem que se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, dos pensamentos do seu, era só má. Vocês estão vendo? Qual é a fonte dos pensamentos? Digo, o coração. Qual é a fonte dos pensamentos? As pessoas não sabem disso. Uma tristeza vai gerar tipos de pensamentos, um tipo de pensamentos. A alegria vai gerar outros pensamentos. Se você está alegre, você não projeta planos? Sim ou não? Você não idealiza coisas? Se o teu coração está alegre, não te dá força? Se o coração está angustiado, você não tem vontade de se fechar? Não desanima? Sim ou não? Então, o nosso coração, literalmente, é a fonte. Mas os pensamentos são trabalhados, pessoal, não é brincadeira. E aí? Então volta lá, porque o Elias está pensando que Jezabel vai matá-lo. Ele está pensando. Ela ameaçou. Versículo 4, volta lá. 1 Reis 19, 4. E ele se foi ao deserto caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. Dá uma paradinha. São arbustos, irmãos, bem próprios de regiões desérticas. O deserto, nem sempre ele é só de areia, não. Tem partes que tem como que terra seca, muito seca, mas tem alguns arbustos. Tem algum tipo, por exemplo, os cactos dão muito no deserto. Tanto que é uma planta super resistente, né? Eles tiram até o líquido dele, como água. E outros tipos de plantas. Eu gosto muito de pesquisar a respeito do assunto, porque o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, né? Então não é uma brincadeirinha. E Deus não deixou eles beberem a água do cactus, né? Abriu, rachou, saiu da rocha, água purinha, cristalina para eles, né? Sim ou não? E o pão descia do céu. Você já vai entender, você já vai entender. Mas vamos lá. O que foi que levou Elias para o deserto? Está fraco. O que foi que levou Elias para o deserto? O medo. O medo tomou conta do coração dele, dos pensamentos dele, das imaginações dele, e com certeza ele já se via, né?
como o próprio sacrifício, não é? As forças às quais a Jezabel servia. Se eu vou virar carne moída na mão dessa mulher, né? Ele esqueceu do poder de Deus. Ele esqueceu do poder que foi derramado pela oração dele. E às vezes o cristão acontece isso, irmãos. Ele vence uma batalha e na outra ele tropeça, porque ele esquece. Não alimenta aquela fé para dizer, peraí, o nosso Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. Elias sabia. O nosso Deus tirou Israel inteiro da mão de Faraó. Ele sabia. Então, ele está com tanto medo, e a mente dele está trabalhando tanto, com aquela ameaça, que ele só vê coisa ruim, ele só se vê na desgraça, se vê já destruído. E aí, ele desanima. Quem foi que levou Elias ao deserto? Foi Deus? Não, Deus não levou. Ele foi ao deserto para orar como Jesus ia? Não, ele foi numa fuga. Esse é o problema. Quando uma pessoa se tranca num quarto com depressão, ela está numa fuga. Quando a pessoa perde a alegria de ir para o trabalho, indiretamente é uma fuga. Não quer encarar aquela realidade. Às vezes os colegas de trabalho, a pressão. Às vezes a própria pressão em si do trabalho em si. Enfim, às vezes pessoas sofrem pressão numa vizinhança, não aprenderam a orar, não aprenderam a lidar com isso, porque tem gente que quer resolver tudo, né? A ponta de faca, né? Ou seja, tudo no mesmo nível, se perde. Tudo isso é espiritual, você vence essas batalhas com armas espirituais. E fica assim, tudo fica simples. Vamos aprender, por isso que eu digo, tem que aprender da palavra. Então Elias está com tanto medo que as imaginações dele só tem coisas ruins, de morte, de desgraça para ele, e para ele é o fim. Então ele vai para o deserto, aí o que acontece? Versículo 4, então, continuando, vamos voltar ao versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Dá uma paradinha. Olha o que ele fez. Isso não é uma oração. Isso é um desespero. Ó Deus, me mata. Ele está falando isso. Toma a minha vida, me mata. Só que Deus não mata. Quando ele recolhe o espírito do seu servo, da sua serva, a coisa que é da mão de Deus, ela é no tempo certo. Deus diz, no livro de Jó, Deus diz assim, em boa velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Quantos conhecem essa palavra? Glória a Deus, vocês são estudiosos da palavra. Glória a Deus. Como se recolhe, como um feixe de trigo. O trigo é cortado, amarrado, posto de pé, porque os colheitadores iriam atrás, fazer a colheita, para não ficar agachando. Então, um corta, o outro vai amarrando e botando de pé, e aí vai com o cesto, já vai pegando o cesto e jogando no balaio. Vai pegando o feixe e botando no balaio. Então, é coisa muito linda, irmãos, mas às vezes o cristão não presta atenção, não dá espaço para crescer na fé. Aí o medo toma conta, o diabo faz a farra. Quem trabalha no medo é o diabo, tá? Porque o medo enclausura, o medo fecha, o medo deixa acuado, o medo leva ao retrocesso. O medo é terrível, o medo é um combustível maligno. O medo, ele pode levar, sim, pessoas ao deserto. Então, de desemprego, de se estancar num quarto, de não querer mais viver. Isso tudo, isso para Jesus é coisa simples para Jesus dar vitória. Porque um dos sentimentos que Deus quer nos seus filhos é alegria. Jesus é o príncipe da paz. E não há nada que ele não possa fazer. Bom, aí o Elias está nesse estado. Aí, versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas. Olha só, fala assim, pão quentinho. Mas é um anjo que está levando para ele. Então esse anjo trouxe esse pão de onde? Ele foi comprar numa padaria? Ele trouxe o pão de onde? É um pão do céu. Vê que Deus mandou o anjo levar o pão para Elias e dizer assim, olha, assa nas brasas junto dele, para ele ver o pão quentinho, está fresquinho. Você vai entender que pão é esse. Vai comigo.
Aí diz assim, aí o anjo tocou e lhe disse, levanta e come. Primeiro o anjo disse, levanta. Amém, pessoal? Toda pessoa tomada pelo medo está caída. Então diga assim, o medo derruba. Diga, o medo leva para o fundo. E o anjo mandou ele levantar. Então do céu vem a ordem, levanta. Fala para o teu irmão, levanta. Aí o anjo disse, levanta. E qual foi a segunda coisa que o anjo falou? Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tinha água, diga, tinha água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Ele ainda estava muito, muito prostrado. Ele já comeu um pouco do pão, presta atenção. Ele não comeu o pão todo. Deus mandou uma porção para ele. O anjo foi fazer direitinho o que Deus mandou. Pão e uma botija de água. Ele está no deserto, não está? Então ele está muito faminto. Ele está muito desolado, não está? Ele está muito faminto espiritualmente. Ele está tomado de medo, ele está super faminto espiritualmente. Quando a pessoa está bem espiritualmente, ela está em paz, ela está alegre, ela está firme na palavra. Ele está muito faminto. Aí o anjo diz para ele, come e bebe, mas nada. Aí ele come, aí bebe a água, torna a se deitar. Ainda não foi suficiente. O medo é uma força tão negativa, irmãos, que o medo tenta contradizer a palavra. Deus diz assim para você, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aí a pessoa ainda não comeu esse pão. Ela ainda está com o pão do medo, do inferno. Então o medo ainda está dentro. Ela ouviu a palavra, mas não colocou no coração. Quando você come uma comida, imediatamente acaba a sensação de fome. Ele ainda não tinha assimilado que aquele pão veio do céu. Que era o anjo que estava do lado dele. Impressionante. Ou seja, Deus se importou comigo. Vamos entender. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será. Pessoal, marca aqui e vai comigo em João, capítulo 6, no versículo 48. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Quem lê comigo? Tá fraco, mais alto. Vamos juntos? Eu sou o pão da vida. Quem foi que falou isso aqui? Diga, Jesus é o pão da vida. Diga, Jesus é o pão da vida. Então, o que o anjo está dando para ele? A palavra viva. E naquele tempo, no Antigo Testamento, tudo era físico. Aquele pão que o anjo está dando para ele é a palavra que vem, a palavra de Deus, que vem às vezes por uma boca ou até por uma boquinha de uma criança. É a palavra que vem para encher o nosso coração e acabar com o medo, com a tristeza, com a depressão, com a amargura. Então, no caso dele, o pão ia dar saciedade, ele ia sentir paz. Então, ele ia acabar com o medo. Diga, Jesus acaba com o medo. É só habitar no esconderijo dele. É você crer na palavra que você lê. Tem gente que lê o Salmo 91 500 vezes e ainda não conseguiu se livrar do medo. Porque ainda não comeu o suficiente, espiritualmente falando. Não medita, não coloca no coração, não lança uma fé. Gente, a fé, ela acaba com o medo. A fé acaba com o medo. Diga, a fé destrói o medo. Diga, a fé arranca o medo. Pois é, igreja. Então, irmãos, mas o anjo também deu água, não deu? Deu ou não deu? João capítulo 7, versículo 37 a 38. Vai comigo. João capítulo 7, versículo 37 a 38. Todo mundo junto. Quem lê comigo?
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva. Você diz glória a Deus? Rios, não é uma torneirinha não. Diga, são rios. Sabe o que é isso, irmãos? Quando o cristão se enche do Espírito Santo. Quando o cristão come a palavra e bebe as águas do Espírito de Deus. Que isso, pastora? Então vou te provar. Versículo 39. Vai comigo. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Lembra do dia de Pentecostes? Então diga, o Espírito Santo já veio. Olha para o teu irmão, diga, ele veio para você. Ele veio para você. Cristãos quase não oram, irmãos, quase não oram. Cristãos pouco leem a Bíblia, às vezes leem leitura corrida ou leitura devocional, mas não botam no coração, não meditam. Resultado, aquela palavra de poder não entrou no coração, não combateu o medo. Aquela palavra que dá paz não entrou no coração, continua naquela insegurança, com aquela tristeza, aquela amargura. O Elias comeu, mas ele não tinha comido tudo, ele não tinha bebido toda a água que estava no vasilhame. Deus mandou o anjo levar. Há pessoas, irmãos, que são verdadeiros anjos na nossa vida. Estou falando que pessoas são anjos, que anjos são pessoas, não estou dizendo isso. Mas há pessoas que quando vem alguém triste, logo tem uma palavra de fé e poder para conversar com aquela pessoa e mudar os pensamentos dela, dizer não, mas minha vida está assim, que sempre foi assim. Mas Jesus pode mudar a tua vida, Ele faz tudo novo. Ele quer você como árvore plantada, cheia de frutos na terra dEle. Ele quer você com alegria, um fruto do Espírito Santo. Ele ama você. Aí a pessoa vai ouvindo aquilo, vai ouvindo, Deus se importa comigo, vou te provar que Ele se importa. Aí abre as Escrituras, a pessoa diz, caramba, eu não sabia disso, pronto, acabou. Há pessoas que são verdadeiros anjos na nossa vida, nos momentos de dor, de luta, de tristeza, de batalha. Ainda há quem chegue e diga assim, vou orar junto com você e Deus vai resolver o teu problema. Esse é o pão da vida. Diga, Jesus é o pão da vida. Pois é, irmãos, por que as pessoas cristãs não dão essa atenção? A gente está vendo que o cristianismo tem tomado um rumo, em grande parte, um desvio para um caminho religioso, para um caminho de euforia. Mas há pessoas, não, é fanatismo na Bíblia. Irmãos, a palavra é Jesus. Ele diz, eu sou o Senhor. Fora de mim não há outro. Ele diz, eu sou o pão da vida. Se você comer, não vai ter fome. Volta lá em Elias. Não vai dar para terminar a mensagem hoje. É deliciosa. Mas vamos voltar lá rapidinho no Elias. Nós paramos no versículo 7, lembra? Então vamos de novo. 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido... Meu irmão, quem quer ter vida longa, diga como a palavra. Diga como a palavra. Diga, quem quer cumprir bem a sua missão. Atenção, quem quer cumprir bem a sua missão? Quem quer cumprir bem? Levanta a mão assim. Então diga para o seu irmão, coma a palavra. Coma a palavra. Diga, beba o Espírito Santo. Ou seja, ciência do Espírito. Diga, ciência do Espírito Santo. Aí o Elias vai e atende. Só que ele ainda não comeu e bebeu o suficiente. Ai, pastora, uma palavra pode levantar, mas se o coração não abrir inteiramente é complicado. Aí, vai, atenta comigo. Versículo 8. Elias no Monte Horebe. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou... E 40 noites em Horebe, o monte de Deus. Ele caminhou 40 dias e... com a força daquela comida. Tem uma palavra, irmãos, que vem tão forte ao nosso coração, que durante dias a gente, com aquela alegria, com aquela palavra, batalha, ora, vence, trabalha, aconselha um, aconselha outro, mas aí deixa de lado.
O bicho está só esperando para continuar as caraminholas na cabeça. Desculpa a expressão caraminholas, mas tem gente que deixa o capeta fazer ninho na cabeça. O Elias ainda não conseguiu acabar 100% com o pensamento de que Jezabel iria matá-lo. Aí o que ele fez? Versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Então diga: não é para ir para a caverna. Ele saiu do deserto, foi para onde? Para uma caverna. Tem gente que sai da depressão total, mas ainda não quer encarar, vamos dizer assim, a vida. Ainda não quer voltar ao mercado de trabalho. Planejou voltar a uma faculdade, ainda não se sente, não, eu não vou conseguir encarar um professor duro, não, que eu não vou conseguir estar no meio da turma, não, que eu não vou conseguir isso, não, que eu não vou conseguir aquilo. De repente, a busca de Deus para restaurar um casamento, não, como é que eu vou encarar ela, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, entendeu? Então, o deserto, ele implica em várias partes da vida de um ser humano. E aí, então ele caminha 40 dias, mas ele ainda não está 100% livre daquela força de maus pensamentos. Ele tem que se livrar. Como, pastor, ele vai se livrar se ele está sob ameaça de Jezabel? Espera aí, e o esconderijo do Altíssimo? E a confiança na presença de Deus? Quando a fé suplantar o medo, ela domina o medo. E aí? Jezabel representa, no caso, um espírito destruidor. E aí, tem medo de quê? Vamos lá. Então Deus perguntou, olha só, a palavra foi a ele: que fazes aqui, Elias? Agora é o próprio Deus falando com ele. Irmãos, ele não viu Deus não, tá? O anjo ele viu, mas aqui Deus, a palavra está chegando a ele. Diga: é a palavra. É a palavra. A pessoa pode estar dentro de uma caverna, escute a palavra. Versículo de número 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Deus deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, só buscam a minha vida para me tirarem. Isso acontece muito, irmãos, quando a pessoa cai num deserto, quando ela não se alimenta o suficiente, não assume a palavra de Deus, ela fica, né, tipo, daí ela cai naquele autoflagelo. Ninguém liga para mim, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém gosta de me escutar, porque ninguém me ama. Ela cai nesse... eu sou tão certinho, eu fiz tudo tão certinho. Tem que parar com isso. É buscar Deus de verdade. É ir à palavra e ver as grandezas de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus. E aí, ninguém me entende, mas Deus te entende. Ninguém me ama, Jesus foi à cruz por você. E o Elias ainda está nisso. Aí, versículo de número 11. E ele lhe disse, Deus falou: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendia os montes, quebrava as penhas sobre a face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo. Porém também não estava naquele fogo. E depois do fogo uma voz, o quê? Era aqui que eu queria chegar. Às vezes as pessoas falam que os terremotos vêm de Deus. Eu digo: não vem. Mas o terremoto da minha vida veio de Deus. Não veio. Meu casamento acabou porque Deus quis que acabasse. Não foi assim. Porque os corações não mudaram. Eu estou passando necessidade porque essa é a minha sina, esse é meu destino. Não é assim, o teu pão não é esse, o teu pão não é esse, o teu pão é Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas Deus estabeleceu que eu ia morrer agora dessa idade e com essa doença mesmo. Jesus curou todos os enfermos, ressuscitou a Lázaro. Não é assim. Come o pão da vida. Você está comendo outros pães, então toma cuidado. Deus não estava no terremoto, Deus não estava nos ventos fortes e Deus não estava naquele fogo destruidor. Deus veio com uma voz mansa e delicada. Vou te dar um segredo, o de Davi. Você quer saber a melhor coisa para você vencer um deserto? Literalmente, irmãos, é se encher de Deus e olhar a vida com os olhos espirituais. Ou seja, contemplar Jesus e seguir em frente.
Deus só tem coisas boas para o seu povo. Como foi que Davi venceu? Onde ele se escondia? Davi esteve em desertos, porque Deus o levou e orientou para que ele saísse da mira do Saul, mas foi Deus. Deus não levou Elias para o deserto. E aí, eu vou te dar o segredo do salmista Davi. Salmo 61, versículo 4. Salmo 61, versículo 4. Olha onde é o teu esconderijo. Vai comigo. Quem vai? Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto. Fala para o teu irmão, corre para as asas do Altíssimo. Glória a Deus. Valeu, Jesus. O Senhor é lindo.